Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco. É um podcast voltado a você, gestor de imobiliária, voltado a você, gestor de carteira, alocação, vendas, ou seja, voltado à sua imobiliária. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, de uma imobiliária em Jaú, a imobiliária Jaú, que ela virou a maior imobiliária da cidade. Então, acho que vai ser bacana, vai ser inspirador para você que é dono de imobiliária, vai ser muito, acredito eu, vai ensinar muito a você e vai principalmente inspirar você nesse sentido. Antes de tudo, quero agradecer aos patrocinadores, a Quinto Cred, a Superlógica. Como eu sempre digo, não teria como fazer um projeto desse sem que a gente tivesse o apoio, sem que a gente tivesse o patrocínio. E, na minha visão, se eles estão patrocinando, se eles estão dispondo do seu tempo e do foco nisso, é porque acreditam no seu negócio, que é imobiliário. Ok? Eu trago aqui a Alice Areia. A Alice, ela é diretora da imobiliária Jaú. Coincidentemente, é cliente nossa também. E ela tem uma história muito legal, de sucessão familiar, do caminho que ela veio e de ter se transformado na maior imobiliária da cidade dela. Alice, seja bem-vinda. Obrigada, Rosalvo. Se você quiser se apresentar, falar um pouco sobre você, esse é o momento. Tá joia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com o seu convite. Legal. Bom, não vou falar a idade, eu vou pular essa parte, Boa. tá? Eu sou de Jaú, né? Hoje eu moro em Bauru, então eu viajo, mas são cidades próximas. Trabalho na imobiliária já faz quase 20 anos. E eu sou apaixonada pelo que eu faço lá. Sou formada em psicologia, Legal. Tenho especialização em recursos humanos e tem tudo a ver, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Boa. E hoje eu atuo na área de locação de imóveis, trabalho junto com a minha família, meu pai e meu irmão. E é assim que a gente fez a imobiliária crescer. Maravilha, show de bola. Pois é, você falou uma coisa muito legal, você como psicóloga de RH e você da área de RH, como é que foi essa mudança de área? Quer dizer, você trabalhava numa grande empresa, eu acho que é legal isso, eu acho que muitas das pessoas que estão nos ouvindo são pessoas que talvez estejam nesse dilema, caramba, eu vou largar minha segurança, vou largar tempo de situação que eu tenho. O que levou a você sair de uma mudança de área, que é uma curva total, de RH para gestão de uma imobiliária tradicional? Na verdade, eu comecei na imobiliária com 13 anos. Tá. Né? Lá eu era office boy, né? Eu fazia serviços de rua, algumas coisas administrativas. Fiquei lá por um bom tempo, eu saí para fazer a faculdade, que foi fora da cidade. E quando eu voltei formada e voltei a trabalhar na imobiliária. Opa! E lá eu conheci uma gestora de RH e é uma área que eu me apaixonei na faculdade de recursos humanos, né? E eu passei num processo seletivo de uma empresa e entrei nessa área de RH, que era a área que de uma usina, né? Uma usina de álcool, né? Isso. Ela tem várias unidades. Eu fiquei lá por 6 anos. Então, eu passei por várias cidades. Ou seja, uma segurança tremenda. Você 6 anos, já cresceu, já criou raiz dentro da empresa, né? Sim, e eu tive muitas oportunidades lá. E eu amava. Até hoje, eu gosto muito dessa área, né? Então, lá eu fui tendo conhecimento e experiências em vários segmentos. Então, eu comecei com recrutamento e seleção, mas eu atuei em várias áreas. Treinamento, desenvolvimento, formação. Até que chegou um momento ali que meu pai e meu irmão conversaram comigo e falaram que eles estavam pensando em algumas mudanças da imobiliária e que precisariam da minha ajuda. E se eu estava disposta a isso. Foi um momento também que eu estava vendo por onde que eu ia crescer em questão de carreira. E eu achei que seria um desafio bacana para mim voltar para lá com esse foco no desenvolvimento da imobiliária. Apesar do medo, creio eu, né? Porque sempre tem essa insegurança da troca, né? Sim, a empresa ali, apesar de ser uma funcionária, era uma empresa que eu tinha muita confiança e eu também tinha muitas oportunidades. Tá. Tanto questões de crescimento financeiro como de oportunidades mesmo dentro da empresa. Então, foi uma decisão difícil, porque como eu já tinha trabalhado
anos atrás e trabalhar com família, a gente tem que ter uma estrutura muito organizada para dar certo, né? A primeira experiência que a gente teve não foi tão legal assim. Então, eu voltei com esse desafio também, de fazer funcionar a família trabalhando junto. Boa, que não é fácil assim. Não é tão simples, né? E aí, quando eles conversaram comigo, eu falei, não, acho que agora seria o momento. E também é uma coisa, assim, Rosalvo, é uma empresa da minha família, né? Boa. Eu imaginei que em algum momento eu poderia estar lá ajudando. Eu vi que eu teria essa importância. Então, eu me dispus a isso. Eu não sabia se ia dar certo ou não. Claro. Né? Nem saberia se eu ia estar mais feliz ou menos feliz do que eu estava naquele momento. Mas foi um desafio que apareceu para mim, e era minha família, era um negócio que eu gostava também, porque eu já tinha trabalhado. Então, foi assim que eu decidi virar a chave e voltar para o escritório lá. Legal. E essa sucessão familiar? Quer dizer, nessa época, teu pai, é legal se você puder falar quantos anos ele tinha, e ele, o seu Abílio foi delegado do Cresce, ele é um cara que ele tem ainda muita influência na cidade, esse tipo de situação, e aí vocês entram numa questão de, lógico, primeiro um português, uma pessoa que tem a visão muito clara, ele é uma pessoa pragmática, nós sabemos disso. Sim. Por mais que confie, como qualquer pai, por mais que ele tenha orgulho dos filhos, ele também tinha eu sempre gosto de dizer, ele tipo assim, beleza, faz o que eu mando, por exemplo, né? Sim. E hoje vocês estão com a sucessão familiar totalmente, creio eu, formatada. Quer dizer, a sucessão familiar, ela foi um fator determinante nesse processo de transformação da Imobiliária Jaú. E como é que isso aconteceu? Foi. Na verdade, assim, foram várias etapas, né? Que nem eu falei, o primeiro momento que eu trabalhei lá, eu era jovem, meu irmão também, meu pai tinha outra cabeça. Não, a gente não teve essa separação e uma visão que teria que ter uma organização de sucessão familiar. Eu acho que foi por isso que não foi o ambiente que eu fiquei. Quando eu voltei, essa foi uma das questões que a gente conversou. Porque o meu pai é a pessoa que ele estava na época que eu voltei com 70 e poucos anos, 75 por aí. Então, ele era uma pessoa que ele fez dar certo até aquele momento. Sim. E para ele passar o bastão e falar, olha, agora é a sua vez, e deixar, é difícil. Boa. Eu entendo a questão dele. E eu e também meu irmão, a gente vinha com outra visão, outra perspectiva, outras coisas, né? Então, existiu esse combinado do não só ter a responsabilidade, mas também ter a autonomia para isso. E foi bem tranquilo. Eu acho que quando o gestor lá, o principal, né, da empresa, está disposto a passar o bastão e a compartilhar, acho que vale a pena, funciona, né? E a gente também, na posição de mais novo, eu falo, eu e meu irmão, Sim. A gente tem que entender esse processo, entender que ele fez dar certo até aquele momento e aproveitar a expertise dele, a experiência dele e agregar com as outras coisas que a gente consegue trazer para a imobiliária para fazer funcionar. Eu acho que quando a gente tem essa visão em conjunto, que as coisas funcionam. Legal, eu ia inclusive entrar nisso, quer dizer, como é que a família soube equilibrar a tradição, né? Era uma empresa tradicional, uma empresa que tinha, creio eu, 25, 30 anos, né? Por aí. Né? Com a inovação necessária para virar líder de mercado, como vocês viraram, né? Eu acho que juntaram os dois fatores, né? A partir do meu pai, que ele veio com a experiência dele, ele trouxe a bagagem e o ensinamento dele, até de pilares de honestidade, né, de transparência, de dedicação ao trabalho, que isso ele traz com ele, né? Muito forte. E eu, por exemplo, vim com a parte mais de tecnologia, de mudança de mercado, né, de implantação de sistemas, outras visões que agregaram, né, uma com a outra. E até na sucessão familiar é importante a gente conversar e separar as áreas, né, porque isso foi uma coisa que você também ajudou muito a gente nesse processo, sim, né, de entender onde que cada um tinha que estar cuidando dentro do que sabia melhor, o que gostava mais de fazer dentro desse processo todo, para conseguir não ter essa invasão de
domínio. Isso, do que vai fazer. Isso tem que estar bem claro também, tem que ter essa divisão para poder funcionar o negócio. Uhum. E aí, então, a estratégia que vocês adotaram para alinhar o membro da família, dentro dessa visão de crescimento, então, hoje, por exemplo, é dividido de que maneira? Quer dizer, em que papel claramente você está, o seu irmão, o seu pai, dentro da imobiliária? Hoje, meu irmão, ele é diretor de vendas, tá. né? Então, ele cuida dos processos de vendas de imóveis. Eu sou diretora administrativa, então eu gerencio o time de locação e administração da imobiliária. Isso, e administra o ataque também da locação. Isso, todo o ataque, né? Tá. E o meu pai, ele dá um suporte nos processos. Hoje Boa. ele não tem um trabalho com responsabilidade que é dele, de equipe, Sim, ele faz a gestão, sim. Né? Mas queira ou não queira, só a presença dele já pesa bastante, né? Ele está lá todos os dias e eu tenho clientes que ainda o procuram porque ele é a referência. Isso aí. Nós temos ele como referência, fizemos até o mascote dele da imobiliária. Eu ia comentar isso agora, exatamente, Porque a figura dele é uma referência lá, né, como pessoa, e ele gosta de estar com as pessoas ali. Então ele senta ali na frente, ele atende os clientes, ele conversa, ele vê o que está acontecendo, ele quer estar junto porque ele gosta disso. E ele é querido nisso, né? Eu tive 2 casos com vocês e 2 casos com ele que eu acho que é importante a gente colocar. O primeiro foi a decisão de sede própria, né? Acredito que você lembra disso. Sim. Que na época ele não queria de jeito nenhum comprar um terreno para sede, e a gente já vinha crescendo. Eu falei, olha, daqui a pouco a gente não aguenta mais ficar aqui. Eu falei, olha, o senhor vai me desculpar, mas só tem um prazo para fazer isso, senão eu vou até ver como é que eu faço, que daí eu invisto no terreno e depois o senhor vai acabar comprando de mim. Porque você veja que interessante para as pessoas até que estão ouvindo. Muitas das pessoas que estão te ouvindo nesse momento, elas não estão conseguindo virar a chave. Sim. Elas não estão conseguindo tomar decisões. E um homem do conhecimento dele, um homem da visão dele, delegado do Cresce, um cara que ele tem a gente vai perceber de onde eu vou falar do outro processo, o respeito que ele tem na cidade. Ele tinha a visão de um terreno que a gente olhou que ele não, para quem está nos ouvindo, que ele não pensava em comprar, porque tinha 3 casas em cima, que pelo amor de Deus, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falava para ele, seu Abílio, cara, a hora que o senhor comprar esse terreno e tirar essas casas, o senhor, desculpa, vai dobrar o preço. Então, se o senhor quer ver de uma maneira diferente, nós vamos ver. Eu dou um jeito, compro esse terreno, você vai comprar de mim. Você falou, se você não comprar, eu compro, né? Exatamente. Aí, no início, eu vi que ele ficou meio brabo, mas ele foi lá e comprou o terreno. Quando ele tira as casas, foram ofertar para ele, né, até a compra, porque perceberam nessa situação. E a segunda coisa, eu acredito muito no homem lá de cima, foi que nós estávamos no processo de inaugura, não inaugura, começa, não começa, e todo mundo, acredito que acompanhou, há alguns anos atrás, ou 1 ou 2 anos atrás, não lembro, que houve uma enchente em Jaú. Sim. E essa enchente destruiu Jaú inteira e automaticamente destruiu a imobiliária Jaú. E aí, é uma coisa muito interessante que para mim, quando eu cheguei, nesse dia eu me emocionei, né? Você lembra disso, quando eu cheguei na tua imobiliária, porque eu sempre digo quais são os planos de Deus, né? Porque a hora que você termina a obra, a hora que você termina a situação toda, você precisava de um lugar. Sim. E o teu lugar estava pronto. E quem vai me buscar no hotel? Teu pai. É que no início ele queria pegar e tal. E aí, eu noto que ele está um pouco diferente, esse negócio todo, aí meio assim. Ô, seu Abílio, o que houve? E aí ele começa a chorar. Ele fala, é que eu vi a minha filha nadando, com o notebook na mão. E aquilo me machucou muito, não sei o quê. E ao mesmo tempo ele me falou uma frase que... Falei, cara, como esse cara é querido na cidade, né? Porque ele falou que o cartório emprestou para ele uma impressora. Prestou. Quer dizer, muita gente prestou muita coisa pra gente poder trabalhar, exatamente. Né? Quer dizer, eu acho que isso, a tua imobiliária, que hoje é uma referência no mercado, hoje é uma referência nessa linha, isso é muito bacana, quando a cidade briga por isso. Eu, honestamente, eu acredito também, baseado um pouco no que, se você puder falar um pouco sobre isso, você já tem o sucesso do cliente implantado, que é alguns chamam de CS, né, Customer Success. Sim.
Esse meu projeto, para quem não sabe, eu copiei da Vivo, porque quando eu percebia que a Vivo, quando ela ia... eu digo porque depois muita gente copiou o meu processo, então é bom saber de onde veio. É bom falar. Então, a Vivo, ela tinha o seguinte, o cara que ia instalar, ele dizia assim, cara, eu vou instalar na sua casa o Wi-Fi, os primeiros 30 dias é comigo. Por quê? Porque os 90% do problema que pode ocorrer é de instalação. Então a Vivo não te considera cliente. Falei, cara, que do caramba isso. Depois dos 30 dias, ele encerra o atendimento e iria para ele. Eu falei, cara, isso é do caramba. Daí comecei a estudar muito o sucesso do cliente. E implantamos um sucesso do cliente muito dentro daquilo que é até para os proprietários de imóveis da tua cidade que estão ouvindo isso, e dos inquilinos, que é fazer o seu cliente ter sucesso. E uma coisa que é legal para o teu pessoal também saber, você está sendo a primeira imobiliária no Brasil a implantar um CX, que é o Customer Experience, ou seja, a experiência do cliente. Eu sempre gosto de dizer a diferença disso, porque vamos pensar que você vai numa padaria, então você vai comprar um pão, o pão está fresquinho, show de bola, sucesso do cliente. Né? O cliente saiu feliz. Sim. Você vai na padaria, o pão faz clack quando você aperta, tem um sonho cheiroso lá para te ofertando. Isso aí é uma experiência do cliente. E você sempre teve uma linha que eu acho que é legal você falar de por que você queria implantar isso. Então, como é que você se sente e por que você decidiu a ir por uma linha mais próxima do proprietário, mas porque todas as imobiliárias que estão nos ouvindo aqui, elas querem distância. Sim. Entendeu? Porque elas sabem que é problema e tal. Então, por que você pensou nessa linha, nesse processo de implantar um produto desse sendo inovadora no Brasil? E qual a razão? O que lá dentro moveu você isso? Assim, Rosalvo, eu gosto muito de pessoas e acredito muito nelas. E eu acho que assim, a gente tem um objetivo maior na vida do que o trabalho tem que ter um sentido, né? Boa. E o sentido para mim é fazer a felicidade nas pessoas. E eu falei, por que não aqui dentro da imobiliária eu consegui isso? Show. Né? Então eu não queria só ser a maior da cidade e tá tudo legal. Não tá. Eu penso assim que o que a gente está levando de experiência para as pessoas que passam por nós em algum momento, né? Seja para comprar um imóvel, para alugar um imóvel, para ter o imóvel dele alugado. Então, o que nós fazemos com essas pessoas? O que elas se sentem? Como elas se sentem? O que torna ela mais feliz. Isso. Como a gente pode fazer isso lá dentro, né? O processo, por exemplo, de locação nem sempre é tão tranquilo. E ainda bem, né? Para isso que existe a imobiliária, né? Boa, Se fosse tudo maravilhoso, né? Então, como que a gente consegue pegar essas situações que muitas vezes são críticas e tornar uma experiência agradável para a pessoa em algum sentido, né? A imobiliária, ela não tem um produto que ela põe na prateleira e ela melhora a qualidade daquele produto. A entrega nossa é o trabalho, é o que a gente faz, né? O imóvel é do proprietário, o inquilino aluga, o cliente compra. A gente não tem um produto que a gente fabrica e vai falar, vou melhorar a qualidade do produto. A nossa qualidade é a nossa entrega de trabalho. E a intermediação, que é muito difícil. Isso. Surgiu a intermediação porque precisava equilibrar entre o comprador e o vendedor, entre o proprietário e o inquilino, pelo amor de Deus, né? Então, são a entrega dos processos, né? E não só processos, mas como experiências dentro desses processos. E eu acredito que isso começa lá com o funcionário. Ele também tem que comprar essa ideia. Se ele não acreditar nisso junto comigo, a gente não consegue entregar. Boa, né? Boa, É isso que eu pensei quando eu sonhava realmente nisso, de deixar o cliente não só satisfeito com o serviço, mas feliz com o serviço. E qual foi o principal fator, ou os principais, que levaram a imobiliária aí a se recuperar, a crescer e depois virar líder, virar a maior da cidade? Foram vários fatores, né? Eu acho que assim, o primeiro foi a nossa busca em crescimento mesmo, interesse nisso, vontade de mudar, né? Boa. De fazer diferente. Porque a gente tem que estar disposto, né? Não adianta falar, eu gostaria de ser melhor, mas eu estou disposto a mudar o que eu faço hoje para isso, né? E buscar pessoas e processos, né?
a sua consultoria foi um dos pontos que nos ajudou muito nesse processo. A gente até conversou um tempo atrás de quando começou, né? A gente parou para olhar assim e falou, nossa, que diferença da Imobiliária Jaú quando começou e como nós estamos. Então, com ideias inovadoras, com sistemas inovadores, a gente tem que acompanhar a tecnologia, né? Hoje a pessoa no clique ela assina o contrato, no QR Code ela faz a vistoria. Então isso daí a gente tem que trazer para melhorar a qualidade do cliente, né? Eu lembro muito bem que quando a gente iniciou o processo, que você tinha uma preocupação, você sempre se preocupou que o teu time pudesse ganhar e por que não ganhar dinheiro? Mas, ao mesmo tempo, você, no início, eu nunca me esqueço que você falava para mim que você tinha que pôr no giro o primeiro aluguel, porque você dependia dele, porque você tinha muito pouco imóveis na carteira, quer dizer, hoje totalmente diferente, esquece, só não fala o número de imóveis que você tem na carteira hoje, que isso é o maior segredo que a gente possa ter. É importante só saber que você é o maior disparado da cidade, ponto, o resto fica por aí. Quais estratégias de marketing que você possa lembrar que você implementou que promoveram o crescimento da imobiliária? Quer dizer, primeiro, o marketing acabou sendo importante para vocês nesse sentido? Sim, na verdade, a gente colocou um marketing internamente, que eu acho que isso foi muito bacana. Foi até uma das questões que a gente conversou também, para internalizar uma parte do marketing, porque ele está dentro lá do negócio, ele está ouvindo o meu comercial, né? Ele está vivendo a experiência com a gente. A gente teve foco também nos processos separados, locação, vendas, nos negócios, e um enfoque também no que a gente entrega, né? Sim. Então, o marketing, ele não é muito o que a gente só faz, ou só o produto que a gente vende, mas sim o que a gente entrega para o cliente. Boa. Que casa com a questão da experiência, né? Até eu lembro, vou contar 3 ações que eu acho que é legal pra caramba. O teu blog foi um dos primeiros blogs em São Paulo, certeza, de que tratava, foi uma ideia muito legal, onde você tratou o blog como a cidade, e não mais como decoração, porque todo mundo no blog era como decorar melhor. E você criou um sistema onde você contratou um jornalista, que o objetivo dele era trazer coisas fantásticas da cidade. Tal bombeiro foi condecorado, tal filha de não sei de quem foi agora morar nos Estados Unidos, ou seja lá o que for, que eram matérias relevantes para a cidade. Isso trouxe para você um engajamento forte do teu blog, que as pessoas começaram, óbvio, compartilha, e a tua imobiliária começa a ser vista dentro da cidade, isso é muito legal. E nunca me esqueço de uma campanha, não sei se você lembra, do Sorrisal, onde a gente grampeou um Sorrisal num folder, quer dizer, é que eu digo para as pessoas, né? Eu estava entrevistando há poucos tempo atrás aí, o Murilo, que cuida da tua agência, e que eu pedi para ele fazer, grampeia um Sorrisal, botar um folder dizendo para o seu carnaval, porque foi distribuído no baile carnaval, está aqui a solução que é o Sorrisal. Para o seu imóvel, a solução que é a Imobiliária Jaú. E aí você começou a ter essa linha, você começou a ser diferente no mercado imobiliário, você começou a ter um diferencial. Uma coisa que eu queria, se você pudesse comentar, a maioria das imobiliárias que estão nos ouvindo, elas têm medo de encontrar o proprietário. Elas têm medo de conversar com o proprietário porque, cara, ele vai reclamar da minha imobiliária, ele vai dizer do meu atendimento, ele tem mais coisa para falar ruim do que boa. E você, na tua região, você fez o primeiro encontro dos proprietários, né, onde eles puderam participar, onde eles gostaram bastante. Como é que foi a tua visão disso? E se você percebe uma aproximação que você teve com os proprietários nesse processo, e conta um pouquinho do que foi esse encontro com eles. Sim, eu percebo muito, assim, os nossos clientes, eles gostam de estar com nós, né? Os proprietários também. Eu tenho até hoje proprietários que eles vão na imobiliária para a gente tomar um café, para conversar. E hoje eles fazem o movimento até de levar os filhos
né, de estar com a gente. Tá. E meu pai trouxe muito isso também, né, porque ele gosta de estar com as pessoas, ele fica lá na recepção conversando com os proprietários, Sim. eles vão lá pra gente bater um papo mesmo. Aham. E isso é muito bacana, isso é uma coisa que a gente gosta. Tá. E esse evento que nós fizemos, a gente reuniu os proprietários para trocar ideias do mercado imobiliário. E foi muito bacana, porque a gente nunca tinha feito isso em Jaú, nunca existiu, né, uma oportunidade dessa dos proprietários de imóveis estarem lá para falar sobre imóveis, imobiliária, locação. E foi bem interessante, a repercussão depois foi muito bacana, porque eles gostaram, eles perguntam quando vai ter o próximo, Legal, eles vão fazer de novo. E isso é legal para as pessoas que estão nos ouvindo, que é o marketing também, né? Quer dizer, não é somente você gastar no digital, você gastar no Instagram, você... Então, dentro dessa visão, quais foram os principais diferenciais da Imobiliária Jaú em relação à concorrência? Olha, Rosalva, a gente tem um olhar voltado muito nas pessoas e na qualidade das entregas. Tá. Né? Eu acho que assim, são vários pontos que a gente abrangeu para ter um diferencial. Desde do tipo de processo que a gente faz, locação em 24 horas, aprovação em 1 minuto, as parcerias que a gente tem para conseguir oferecer produtos diferentes, então uma garantia diferenciada do mercado para o proprietário, um valor mais em conta para o cliente sobre a garantia do aluguel, um processo de simulação de financiamento que o cliente não precisa sair da casa dele, a gente consegue levantar em todos os bancos. Então, todas essas questões a gente busca com melhoria e isso é contínuo, né? Porque amanhã outra questão aparece no mercado e a gente está sempre buscando se atualizar para trazer o que tem de melhor para o cliente. E entender que você está no interior, né? Porque eu sempre digo que 65% do faturamento da Rede Globo vem no interior. As pessoas às vezes ficam muito preocupadas, se eu estivesse na capital, e não olham para o interior, e não olham para si estando no interior, que isso é legal pra caramba. Então, até ser no interior, a tua cidade, Jaú, nós estamos falando, creio eu, em torno de 300, acho que sim, quilômetros de Campinas, é isso? 300 e pouco mais ou menos, né? Por aí. Então ela tem também um desafio muito regional, um desafio muito local. Jaú era uma cidade muito de confecção de calçados, esse tipo de coisa. E onde ela tem um reflexo, por exemplo, se você pegar Parobé, no Rio Grande do Sul, é muito isso. Se você pegar Franca, São Paulo, é muito isso. Onde o reflexo, se eu tenho exportação, melhora, se eu não tenho, piora. E tudo reflete. E dentro dos desafios da tua questão local, quais foram os grandes desafios que você percebeu dentro do mercado imobiliário, mas localmente, dentro da questão do Jaú, por exemplo, né, para te dar uma linha? A contratação, a preparação, a estruturação. Que desafio você percebeu isso? Lá, como é voltado muito para o calçado, a gente sente essa oscilação de mercado. Né? O calçado, ele cai, as pessoas também sentem isso no bolso e aí, consequentemente, o aluguel, os imóveis, tudo isso interfere. Tá. Pessoas é outro fator. O mercado de trabalho está com mais pessoas, não tem mão de obra, muitas vezes, adequada para o que a gente precisa, e aí a gente tem que ir numa linha mesmo de preparação da pessoa para a atuação no que a gente quer. E também eu acho que com isso você acabou, pelo menos que eu percebo, você acabou atraindo muito o proprietário, quer dizer, a olhar um pouco mais para vocês, né? Quer dizer, hoje eu acho que muitos proprietários, eles acabam enxergando com essa situação a qualidade que vocês têm, a visão que vocês têm nesse sentido, né? Quando você entrou e você é uma pessoa de visão, você teve ou não alguma área de foco que você falou, cara, eu vou focar nisso aqui para que eu possa reestruturar a empresa? Quando eu voltei para a imobiliária, a gente começou a estudar onde que deveria começar o processo. Boa. Né? Por que eu te pergunto isso? Porque muitas imobiliárias que às vezes estão nos ouvindo, quando eles perceberam o título do teu podcast, eles estão ouvindo, cara, começa por onde? Né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. E aí o nosso foco inicial foi no time de ataque, foi a área comercial. Então, em locação, a gente focou muito nas atendentes de locação
e nos captadores, né? Boa. Na equipe de busca de imóvel. Isso. Porque a gente entende que é o início da engrenagem, né? Isso. É o início do crescimento, E lá que a gente começou a aperfeiçoar o processo, a qualificar as pessoas e a controlar os números. Tá, né? Legal. E nas vendas, vocês, hoje, como é que vocês conseguiram? Porque se eu estou falando de uma cidade do interior, se eu estou falando de uma cidade que ela precisa de qualidade, muitos sabem da dificuldade de atrair e manter o corretor, quer dizer, vocês conseguiram isso muito bem, e de formar os corretores, né? Como é que você enxerga que foi esse papel de atrair e manter a equipe de corretor talentoso, de manter essa linha? Porque hoje a tua imobiliária, ela é uma imobiliária que o cliente, no mínimo, também consulta, né? Você tem esse respeito. E como é que você enxerga que vocês fizeram essa atração e como é que vocês mantiveram corretores talentosos com vocês? A gente fez uma estrutura, né, para oferecer para o corretor. E também a gente se propôs a formar pessoas lá dentro. Porque o corretor de imóveis também não é tão fácil a gente encontrar no mercado disponível e que, né, tenha essa questão de mudança aí diária. Então, muitas pessoas internamente se formaram corretor também lá dentro da imobiliária. Boa. Então, a gente teve essa mudança na vertical mesmo dentro da imobiliária, onde a gente deu a oportunidade de se formar, ensinou, né, estagiou lá dentro e hoje é um corretor. A gente tem até um caso de uma das corretoras que estão com nós hoje, ela está há uns 10 anos com a gente. Ela iniciou lá, ela era secretária de vendas na recepção, né? E o sonho dela era ser corretora. Aí a gente falou, não, então vamos lá, vamos formar então vamos você. Evoluir, vamos formar, fazer isso. E hoje, como corretora, ainda tendo sucesso. Está com a gente tendo sucesso. E também o que a gente oferece para os corretores de mercado, né? Tanto da estrutura que nós temos hoje, como da questão dos treinamentos que a gente disponibiliza, do acompanhamento. Não é só fazer por ele, é ensiná-lo a fazer, né? E esse é um processo do início do atendimento até o pós-vendas. E dos números de imóveis disponíveis no mercado que a gente tem para o corretor trabalhar. Então, são vários fatores que interferem nesse processo deles, né, como corretores. Legal. E para você, o que você mostra, o que você tenta dizer para um proprietário de imóveis hoje que pensa ou não em deixar o imóvel com você? É um proprietário que não está com você, é um proprietário que ainda não veio para você. Quer dizer, qual é a tua estratégia? O que você diz para esses caras? Qual é a mensagem que você quer passar para até porque não proprietários hoje estão te ouvindo aqui, né? Porque para a sua cidade, queira ou não queira, você é referência. Então, qual bom, tem donos de imobiliário na tua cidade que administram imóvel com você. Tem. Isso é muito legal, é a confiança que você tem. Então, o que você diria para um proprietário hoje que conhece a tua imobiliária e tal, mas o que ele pode encontrar na tua imobiliária? Quer dizer, o que você pode dizer para ele sobre o trabalho que vocês têm? Eu sou muito honesta nesse sentido de dizer que a gente consegue oferecer para ele todo o trabalho completo para ele fazer a locação do imóvel, sem ter dor de cabeça, sem ter um problema para resolver que caia na mão dele, porque a gente tem uma equipe completa lá. Legal. Desde o processo de divulgação do imóvel dele, do cuidado que a gente tem, até o encerramento do contrato, onde ainda é uma das dores de cabeça que os proprietários têm, né? Então, só para você ter uma ideia, hoje eu tenho uma equipe de manutenção e vistoria de imóvel de 6 pessoas só voltadas para isso. Se o proprietário precisar fazer uma manutenção no imóvel dele, até mesmo vazio, hoje eu consigo atender. Boa. Além dos prestadores externos. Então, dentro da nossa equipe, a gente tem uma equipe de mais de 50 pessoas em locação, né? Na imobiliária tem mais de 70. Então, mais de 50 pessoas, especialistas nas áreas que elas atuam, desde a divulgação do imóvel, que eu vou chegar no marketing, né, na atendente, até a rescisão de contrato, onde elas têm um conhecimento para fazer o processo e deixar ele tranquilo com isso, né? Porque a ideia do proprietário é ele pôr o imóvel para alugar e receber a locação dele,
né? Fica tranquilo. E quem faz todo o processo é a imobiliária, porque a gente tem expertise e pessoas especialistas para isso. Dá o suporte nele em todo sentido. Eu tenho proprietários hoje que vão na imobiliária com contratos ou de outras imobiliárias, ou até contratos particulares, e falam, mas o que eu faço com isso agora? Posso deixar aqui, você me ajuda a resolver? Entendi. Aí eu falo, não, a gente ajuda, porque eu tenho o jurídico lá também. Claro. Né? Ou eles vêm tirar dúvidas de locações de outra cidade, como que a gente faz? Como que eu posso fazer nesse caso? Tá certo isso que fizeram? Então isso é bacana, porque realmente isso mostra que a gente é referência deles. Boa, né? Fantástico, exatamente. E quando você fala numa estrutura completa, eu diria que bacana você chegou lá, né? Quando você fala que muita gente ouviu de você ter lá na locação 30 pessoas, 40, de você ter um time de 70, a primeira coisa que as pessoas pensaram, no que estão nos ouvindo, é assim, mas eu não tenho estrutura, eu estou começando agora. Você um dia começou, você também começou, e não foi muito tempo atrás, né? Por exemplo, eu estou com vocês há 6 anos, 7 anos, creio eu. O que você daria de conselho para um dono de imobiliária que está nos ouvindo, que queira crescer a imobiliária dele, que, pelo que você conta, enxerga, porque você conseguiu, você aprova que você conseguiu. Ok, ele não tem essa estrutura completa, mas que conselho você dá para ele, para que ele possa atingir o sucesso que ele espera na imobiliária? Olha, quando nós começamos, acho que nós tínhamos 6 pessoas, né? Mas quando eu trabalhava na imobiliária com mais tempo atrás, nós éramos em 3 pessoas. E hoje o importante, quando você fala que você tem esse volume, tem muito imobiliário, você muitas vezes aluga mensal mais do que muita imobiliária tem na sua carteira. Sim. Quer dizer, então olha aonde chegou, né? Mas continua, desculpe. Isso. Então nós tínhamos assim, realmente, a gente começou com 3, né? Mas a gente teve muito um foco na qualidade do trabalho, que eu acho que os resultados vêm, né, Rosalvo? A gente brinca na época que eu estava no outro prédio, que a gente ficava parecendo uma sardinha ali, de tanto falta de espaço, e falava, precisa mudar isso. E eu acho que sonhar também é importante. Foi uma das coisas também que eu já falei isso para você, mas que é verdade. Você ajudou a gente a sonhar. E a gente tem que acreditar que as coisas possam acontecer para nós. E às vezes parece tão distante em algum momento, e esse momento chega. Então a gente tem que se preparar para ele também. Não adianta a pessoa trabalhar com uma equipe de 3, 2 pessoas e se contentar com aquilo. Ela tem que sonhar em ser maior e trabalhar como se fosse, porque ela vai chegar lá. Exatamente. Né? Você veja, eu tenho uma camiseta que está escrito I believe in believe. Eu acredito em acreditar. Sim. Eu até quero fazer mais dessas camisetas, porque o grande desafio que eu percebo é eu preciso acreditar que a pessoa está acreditando. Porque se ela não acreditar, ela não vai chegar lá. Eu até lembro, acho que vale isso como ilustração de quem está nos ouvindo, quando eu cheguei para ter reuniões com a tua equipe, não sei por qual razão, eles tinham medo do caramba, tipo, pelo amor de Deus. E quando eu falava que nós íamos estruturar isso, aumentar, não, vai perder. Cara, agora vai competir, agora que eu não alugo mais. Quer dizer, que isso é um problema que toda imobiliária tem. É um problema que todos têm. E é verdade, quer dizer, se a pessoa não sonha, a pessoa também não pode realizar nada, porque o realizar um sonho, eu preciso começar sonhando, né? É bem essa linha. Mas legal, eu queria agradecer a você ter vindo, até Curitiba, né? O nosso podcast é em Curitiba. Eu quero agradecer a você mais uma vez. Volto a dizer que assuntos você gostaria de ouvir mais. Vá no @Rosalvo Barreto, entre, solicite informações, o que você gostaria de ouvir. E Alice, se você quiser, quais são as suas últimas palavras aqui nesse podcast? Se tem algum recado que você queira deixar para os proprietários da sua cidade, ou para as imobiliárias que estão ouvindo. E se você quiser e puder deixar, se as pessoas que quiserem falar com você, onde procurariam o seu contato, né? Tá, joia. Eu agradeço primeiro, né, o convite. Fiquei muito feliz, como eu disse, por estar vindo aqui, né, conversar com você, ter essa oportunidade. A gente gosta e acredita muito na cidade de Jaú, né, e eu deixo um convite aqui para os proprietários das imobiliárias, das cidades, dos imóveis da cidade, que estejam lá com a gente,
venha tomar um café e vamos bater um papo, porque eu vou apresentar as diferenciais da imobiliária e acreditar no que a gente pode fazer diferente, né, no trabalho que eles têm hoje com os imóveis. E o meu contato é Alice Areia, meu Instagram da Imobiliária Jaú, é Imobiliária Jaú, e Alicinha_Areia, o Instagram. Alicinha_Areia, quem quiser pode... Maravilha. E mais uma vez, obrigado à Superlógica, mais uma vez, obrigado a Quintocred, que acredita no nosso trabalho, que são patrocinadores que acreditam no mercado imobiliário, que acreditam na sua imobiliária. E muito obrigado por você, que você seja muito próspero e também siga esse exemplo da Alice e cresça também a sua imobiliária.